Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 16. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. De novo, nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Amém? Eu não costumo dar o nome da mensagem, mas conforme eu vim estudando, eu tive um direcionamento espiritual para dizer o nome da mensagem. Então o nome da nossa mensagem de hoje vai ser a seguinte: não comece o ano com o pé esquerdo. Amém? Aí você vai me dizer assim, mas é sobre política, pastor? Não é sobre política, mas serve para ela também. Porque política faz parte de uma área das nossas vidas, então vai fazer parte de uma área da sua vida também. E Jesus, nessa palavra aqui, ele estava respondendo os discípulos de João Batista, que estavam questionando Jesus, por que os seus discípulos não jejuavam. E Jesus, em sua infinita sabedoria, tentou explicar por que os discípulos não estavam cumprindo a tradição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e assim por diante. Porque Jesus, ele veio para romper com a religiosidade, romper com a legalidade de algo que deixava cativa as pessoas, que trazia para um cativeiro as pessoas. Porque Jesus, ele quebrava regras. E como o pastor Anders falou, ele nunca quebrou princípios. E são essas regras que Jesus quebrava. Regras que deixavam as pessoas sem oportunidade de chegar a Deus, se não tivesse um requisito. E Jesus vem e abre esta oportunidade para todo mundo. Amém? Porque Jesus, ele está aqui ensinando que a sua mensagem é uma mensagem nova. E quem estivesse vestido com a roupagem das práticas antigas, não iria suportar. E o que aconteceria se eu pegasse, se as pessoas pegassem algo que Jesus estivesse dando de novo e colocasse e juntasse com as práticas velhas, não iria suportar, e aí aumentar o buraco, como outras traduções dizem, né? Que a minha tradução aqui diz rotura, que significa buraco. Então, Jesus, ele estava querendo demonstrar isso, quebrando este protocolo. E a mensagem de Cristo, ela nos ensina que ela requer uma mudança em nossas vidas. E essa mudança principalmente na nossa mentalidade. O que seria essa mentalidade? A nossa consciência espiritual, amém? Não apenas um remendo, não apenas uma parte, mas sim um todo, rompendo as velhas estruturas. E aceitar a mensagem de Cristo exige uma coisa chamada disposição. Disposição é você se inclinar a um novo, a um renovo, é você estar apto a buscar algo para a sua vida que traz realmente mudança. Mudança é disposição de se entregar a um caminho da cruz, disposição a se entregar ao caminho que Jesus traçou para nós. E quem tem uma mentalidade cativa não consegue compreender. E nós vamos entender que ao longo desta mensagem, nós vamos refletir sobre a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes coisas não acontecem em nossas vidas, porque não há mudança de vida, porque nós estamos cativos, nós não estamos dispostos realmente ao que Jesus tem para nós, nós não aplicamos aquilo que Jesus tem como direcionamento para as nossas vidas. E só quando nós estamos
dispostos e disponíveis para o chamado de Deus, é que aí a palavra vem trabalhar em nossas vidas com plenitude, com a verdadeira função que a palavra traz para nós. Então, é isso. Nós precisamos entender esta disposição. Será que nós realmente estamos na igreja, estamos dispostos a mudanças de vida? E que Jesus, Ele pode entrar em nossa casa, em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida? Será? Será mesmo? Será que nós entendemos verdadeiramente o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque até hoje é difícil de muitas pessoas entenderem que um pano novo, ele arrebenta com um velho. Não há igualdade. Ninguém sai para uma casa de tecido para comprar um pano e remendar uma roupa velha, poída, desgastada, porque não há compatibilidade. Não há compatibilidade. E a vida de muitas pessoas está desta maneira, como uma colcha de retalhos. Ou seja, sempre há um remendinho novo. Sempre há um paninho, um pedacinho de pano remendando pano velho. E essa mistura entre o novo, que é novo, forte, viril, robusto, com o velho, vai sempre aumentar o buraco. Já ouviram falar que a emenda fica pior que o soneto? Ditado popular, é assim. É assim. É o tal de vou remediar. Nunca age com prevenção, sempre age com o remédio. Vou remediar. Não age com antecipação, com proatividade. A pessoa sempre está agindo, puxa, deu ruim, agora eu vou remediar. E agora, o que eu fiz? Agora tenho que remediar. E a vida da pessoa é uma colcha de retalhos. E com Jesus não funciona assim. Não existe emenda com Cristo. Só existe panos perfeitos e novos. E é interessante que eu falei no início que nós estamos aqui no último domingo do ano. Nós estamos a poucos instantes do novo ano calendário. E é interessante que muitos ficam cheios de expectativas nas vésperas. A ceia parece algo fantástico, fenomenal. Aí a pessoa vai e coloca a roupa amarela. Ah, pastor, é porque eu vou ficar rico em 2026. Aí o outro coloca a branca. Ah, pastor, porque eu quero ter paz, porque 2025 foi um inferno na minha vida. Aí o outro coloca vermelho. Ah, pastor, eu quero arrebentar no amor esse ano. Eu quero arrebentar no amor esse ano. O senhor precisa de ver. 2026 vai ser o ano do amor na minha vida. Aí tem aquele também que coloca a cueca vermelha, a calça branca, a camiseta amarela, e aí coloca um blazer ainda, parece um carro alegórico. Um arco-íris. Porque ele quer tudo ao mesmo tempo. Mas isso é crendice. Aí a pessoa, pastor, eu vou comer lentilha. Por que, irmão? Porque vai me dar sorte. Eu falo, não, meu irmão, no máximo que vai te dar é gases. O máximo que vai te dar é gases. Lentilha não dá sorte para ninguém. Aí fala assim, não, pastor, vocês vão fazer o quê? Chester também no ano novo? Ah, não, pastor, eu nem vou. Porque eu não como animal que cisca. Animal que cisca para trás. Parece o Michael Jackson, ó. É você que está igual o Michael Jackson, irmão, andando para trás. Seu 2025 você que andou para trás o tempo todo. Tomou um walker, né? E aí a pessoa está nessa crendice na vida dela.
está acreditando que virou o ano tudo novo. Deixa dia 2 o boleto chegar para você ver. Não é verdade? Vem o primeiro dia útil do ano, aí acaba o recesso, acaba férias, acaba a festividade. Aí chegam os boletos, aí os problemas continuam os mesmos, e a vida continua na sua sequência, e aquela empolgação de 2 dias atrás, de virada, de roupa, de comida, de voltinha na mala, pastor, eu vou viajar 100 vezes, dei 100 voltas na mala, o máximo que você vai conseguir é uma tontura, irmão. Então, aí fica tudo isso para trás. E tem um detalhe também. Eu quero te contar um segredo aqui. E que segredo é esse? Virou o ano calendário, você vai ficar mais velho. E o relógio não vai parar para os seus devaneios, para a sua vida imaginária. O relógio não vai parar, ele vai correr, e está correndo rápido. Eu já consigo contar até os cabelos da minha cabeça. Porque passou rápido. E passa. E aí nós, naquela vidinha medíocre, sem novidade de vida, porque você não quer, continua. Só que o tempo está passando. O barulho do ponteiro dos minutos está soando. Está soando. Meras expectativas. Nós somos ávidos em viver nos enganando. Nós nos auto-enganamos, somos especialistas, somos a nossa própria pedra de tropeço. E 2024 para 2025, nós fizemos um ano novo, algumas pessoas passaram conosco, e eu lembro que nós sempre, há muitos anos, nós nos reunimos e passamos a virada, consagrando nosso ano a Deus, orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade e pedindo uma palavra para o ano. E o que acontece? Há uma manifestação espiritual em nosso meio muito forte. Nem tanto o pastor, ele foi tomado pelo Espírito Santo de 24 para 25, naquela virada, em que nós honramos ao Senhor. E ele falou com aquelas diversas pessoas que estavam ali. E cada uma delas ele entregou algo de Deus. E muitas delas não passaram, estão passando 365 dias do ano e elas não tomaram sequer uma atitude de direcionamento de Deus para a vida delas. Aquilo que Deus falou através da vida do pastor foi como um sopro ao vento, foi embora. Não ficou gravado. E a pessoa no mesmo momento ali selou um compromisso com Deus. Eu vou tomar um partido para a minha vida. E ainda está confiando no seu próprio desgoverno. A pessoa continua insistindo no seu próprio desgoverno. Porque nós não conseguimos governar as nossas vidas. Mas eu sou muito bom nas minhas finanças, eu sou muito bom nisso, sou muito bom naquilo. Até vir um problema, meu irmão. Aí você vai ver o que você não tem a capacidade de nada. Você não se auto-significa, você não se auto-supera, você não se auto-nada. Auto-nada. Ano novo, vida nova. Mentira. Sabe por quê? Porque a grande verdade é o seguinte:
A única novidade de vida que nós temos e para todo sempre é Jesus. Se nós não temos Jesus como novidade de vida, porque Ele renova e restaura as nossas vidas todos os dias, nós não temos novidade de vida nenhuma. E sabe o que acontece conosco? E aí, irmão, como foi seu ano? Aí ele fala assim: pastor, foi ótimo. A minha vida deu uma guinada de 360 graus. Guinada de 360 graus? O irmão nem sabe o que está falando. Sabe por quê? Aqui começa em 0. Aí quando completa os 360, volta para o mesmo lugar. É assim que muitas pessoas estão. E ela nem sabe o que ela está falando. Guinada da vida é de 180 graus. Você foi de um extremo a outro. Mas se você completou 360, você está no ciclo vicioso da sua vida e patinando, patinando, patinando e patinando, e nada muda, nada acontece. Nada acontece. Se nós não tivermos uma mudança de consciência espiritual, os anos estão passando e nós somos os mesmos. Porque novidade de vida para muitos é comprar um carro novo. Novidade de vida é comprar uma casa nova. Novidade de vida é ter um emprego novo. Não deixa de ser uma novidade. Mas a novidade de vida é aquela que nos leva para frente. Por quê? Porque nosso caminho, do nosso nascimento até a nossa morte, é um caminho de batalha. Não tem pessoas que não têm problema. Não existe. Todos nós temos um problema para resolver. Todos nós temos um boleto para pagar. Uns têm mais condição de pagar, outros têm mais dificuldade, mas todo mundo vai pagar, amém? E a vida é assim. Os ensinamentos que Jesus nos dá é para as nossas práticas diárias. E quanto as pessoas estão desperdiçando. Olha só o que o livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos ensina. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para aí um pouco, daqui a pouco a gente lê o 2. Paulo está rogando aqui na palavra pela misericórdia de Deus, para que nós, porque essa mensagem é para nós também, nós venhamos de uma maneira racional. O que é a maneira racional? É a maneira pensada. É a maneira que o crente, o cristão deve andar. Não é aceitar qualquer coisa, é aceitar a verdade da palavra. Por isso que Paulo diz, é o culto racional, não é o culto emocional. Deixa a emoção de lado. Por isso que fala que o coração é enganoso. Porque muitas vezes nós agimos com o emocional e o racional vai embora. Porque se você racionalizar aqui a tua vida e você inserir a palavra de Deus no raciocínio da palavra, você para de fazer muitas coisas, você abandona muitas coisas, você toma atitudes necessárias que você não está tomando e você vai aprender a tomar. Porque aí a tua emoção, o teu coração que é enganoso não vai te enganar. Aí ele fala aqui, se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, com arrependimento, com resignação, com devoção ao Senhor. Aí fala, santo, é conversão, é santificação diária. E depois diz, e agradável, à disposição do coração. Que bom que eu estou cultuando ao meu Senhor. Que bom que eu tenho oportunidade de ir à igreja. Que bom, quantas pessoas num leito de hospital queria estar no teu lugar e você está em casa.
E você dá uma chuva, não vem à igreja. Mas isso é um problema para a sua vida espiritual, não para mim, é porque eu estou aqui. E aí ele fala, culto racional de vocês. A fé se vive, mas a palavra e as circunstâncias da sua vida, você tem que unir tudo isso. Racional, porque quando nós temos um culto racional a Deus, nós não vamos esfriar, não, a fé está viva. Aí que a fé pega fogo, porque você não é enganado. A palavra quando vem testifica o teu coração, queima, arde. Pessoas que vão subir nos altares por onde as outras pessoas andam, não vão continuar enganando, porque tem muito enganador, levando um monte de gente para o inferno, mentindo. E a racionalização da palavra, é o culto racional, não, realmente eu tenho que me entregar, eu tenho que me arrepender, não, eu tenho que me realmente ter a disposição para Deus. Amém? Aí, vamos lá no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Lembra que no começo eu falei? Não comece o ano com o pé esquerdo. O mundo quer moldar as pessoas. Quer que você vista o que eles vestem. Quer que você use o que eles usam. Quer que você proceda como eles procedem. Quer que você faça o que eles fazem. Isso se chama mediocridade. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. É o que Jesus está explicando nessa palavra do versículo base. É a transformação. Os religiosos daquela época, até hoje, eles não conseguem entender porque Jesus andava no meio de pecadores. Mas Jesus vem e diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Então Jesus, ele não cabia na cabeça dos fariseus, Jesus curando o cego, curando no sábado, é a quebra do protocolo que mata as pessoas, que destrói vidas espirituais, destrói famílias. Eles não entendiam porque Jesus perdoou uma pecadora, e Jesus vem e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Colocou todo mundo na frente do espelho. E cada um soltou o seu pecadinho, a sua pedrinha condenadora. Cada um soltou a sua condenação, porque teria que atirar em si próprio. E é isso que Jesus vem, para que nós tenhamos uma nova consciência espiritual, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar essa vontade de Deus? Então, renova sua mente, sua consciência espiritual, transforma o seu pensar. Não se amolde ao padrão do mundo, tenha um culto racional que seja sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não adianta eu pregar dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e você não faz isso. Vai continuar só na sua mente. Boa, agradável e perfeita, soa bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas nós só vamos viver se nós mudarmos. Aí Deus pode agir na nossa vida. Não tem como nós experimentarmos novidade de vida com velhas práticas. Jesus, ele está dizendo, há uma incompatibilidade da sua vida passada e a minha presença. É incompatível. Mas ele te aceita como você está, mas você quer estar sempre desse jeito. É por um período
de tratamento, de conhecimento, de aprendizado, mas tem que acabar, velha criatura. Aí pensa, novo ano, novo dia, não sei o que lá, no outro dia, ai Deus, o meu boleto, me ajuda. Vai trabalhar, vai pedir uma oportunidade de emprego para Deus, Ele abre as portas, mas você vai agir. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é ação o tempo todo, então nós temos que agir. Olha só, eu gosto de dar alguns exemplos. O que é incompatível? O que Jesus está dizendo dessa incompatibilidade? É o mesmo que você casar e querer continuar mantendo uma vida de solteiro. É incompatível com o casamento. Casamento é laço contratual de fidelidade. Casamento é laço contratual de amor, de respeito, de responsabilidade familiar, de divisão de tarefas, de divisão de finanças, de tudo. É a união de sacerdócios do homem e da mulher, do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. É dever de responsabilidade. Aí a pessoa casa e quer ter a vidinha de solteiro dele. É renúncia, é não, é aperto, também é gozo, é regozijo, é dificuldade. Outro exemplo, você vir para a igreja e continuar com as práticas do mundo, é incompatível. Você está 1 ano na igreja, já está na hora de mudar o procedimento da sua vida. Já está na hora de você se posicionar segundo a vontade de Deus. Outro exemplo, você está na igreja e vive de remorso, enquanto você deveria estar vivendo de arrependimento. Porque o remorso te faz, você vem a luz na sua cabeça, você diz, puxa, fiz algo de errado. Aí você fica triste, chateado, fala, eu não vou fazer mais. E aí, como você agiu em remorso, daqui 5 minutos você está fazendo a mesma coisa. Agora, quando você está arrependido, aí é diferente. Porque o arrependimento faz que você não cometa mais os mesmos erros. Você pode até cometer erros, porque nós somos falíveis, mas você não vai cometer os mesmos erros. Porque você se arrependeu, não acontece mais. Amém? Aí, o que nós precisamos entender aqui? Que as desculpas precisam morrer. Os escapismos precisam morrer. A mentira, a preguiça, vício, infidelidade, tudo isso precisa morrer. O pecado em si precisa morrer, para que o Evangelho de Jesus passe a viver em nós e nós vivermos nele. Tudo é questão de mudança de consciência e postura. E postura. Aí você diz assim para mim, ai pastor, a minha vida não mudou nada em 2025. Foi culpa das pessoas. Foi culpa das coisas. Foi culpa de Deus. Coloca a culpa até em Deus. Coloca a culpa em Deus. Mas se esqueceu de olhar para as próprias atitudes. Se esqueceu de olhar para dentro de si. Se esqueceu de olhar para si mesmo. Esqueceu de colocar em prática tudo o que tem ouvido. Terça-feira, nós vamos completar 96 cultos no ano. Tirando Casa de Obed-Edom, tirando Mulheres Conectadas, tirando Casa de Ruth e tirando alguns eventos que a igreja faz. Quase 100 cultos. E você ainda não conseguiu aplicar nenhuma das palavras desses 100 cultos na sua vida. E aí?
A culpa é da palavra de Deus, dos pastores, da igreja ou tua? A culpa é tua. Isso é palavra. Isso é mensagem da cruz. Não vou ficar alisando e passando a mão em ninguém. Porque se não tiver verdade, você não se liberta dessa amarra da tua vida. Não se liberta da avareza, da insensatez, da tolice. Você não se liberta. Jesus, ele está falando constantemente a cada um de nós. Não é só para os pastores ou quem tem uma vida mais aprofundada com Deus, não. E você sabe que Deus está falando contigo. Só que você banca o besta, o fingido. Não é comigo. A palavra está falando para você, arrependa-se. E você não é comigo, eu já estou arrependido. Larga esse relacionamento e você está fingindo de besta. Larga essas práticas e você fingindo. Para de mentir e você continua mentindo. É absurdo. 100 cultos num ano, muitas palavras, profecias, muitas coisas. E tua vida não mudou em nada. Então você não mergulhou no Evangelho, porque o Evangelho é um Evangelho de transformação. É um Evangelho que transforma vidas. O suicida entende que Deus tem amor por ele não suicida. Aquele que está cheio de vício, abandona o vício. É Evangelho de transformação. Aquele que tinha uma família destruída, a família é consertada de novo. Jesus coloca tudo no seu devido lugar. É o melhor tesouro que nós podemos ter na nossa vida. E nós estamos desperdiçando. Se nós não formos para o céu, a culpa é nossa. Ei, você que tem filho pequeno, que é criança ainda de 12 anos, mas ou adolescente, presta atenção. Presta atenção. Primeiro, você é espelho. Segundo, que legado você está passando para o seu filho? É só o legado que você estuda, trabalha, que você é uma pessoa do bem? Mas e Deus? E se você faltar? Sabe quem vai adotar? O mundo. Agora, se você deixa um legado de Cristo, ninguém adota seu filho, porque Jesus já adotou. O mundo quer devorar as nossas crianças e os nossos jovens. E qual a responsabilidade nossa em tudo isso? Como pais, como avós, como igreja, como quem tem uma criança por perto. É traçar o caminho de Cristo. Nós temos o melhor caminho. O melhor caminho. Mas qual a mensagem que você está acreditando? Vou repetir. Qual a mensagem que você está acreditando? Naquela que sugere sutilmente para você entrar com o pé esquerdo o seu ano? Que declaradamente fala para você assim: enfia o pé na jaca. Enfia o pé onde você quiser. Não importa as consequências. Não importa a responsabilidade. Faça como o mundo quer. O importante é você fazer sem se preocupar com as consequências. Porque senão você não viveu. Essa é a mensagem mentirosa do mundo. Entra com o pé esquerdo para você ver. Enfia os pés na jaca para você ver. Aí você vai ver o que é derrota na vida. É essa mensagem que você está acreditando? O mundo está pregando na cara, na lata, na cara dura. É tão cara de pau que não passa nem óleo de peroba. E você acreditando. E você andando uniformizado com o mundo. Uniforme do mundo. Lindo. Maravilhoso. Mas é só você dar uma puxadinha que ele rasga.
É enganação. É enganação. Ou você está acreditando naquela mensagem que te abre os olhos, que ensina que não devemos andar segundo a vontade do mundo e das pessoas, mas segundo a vontade de Deus. Aquela mensagem que diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amamos a Deus, nos amamos, estamos aptos a amar o próximo. E o próximo é quem está próximo mesmo. Começa conosco, dentro da nossa casa, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Qual a mensagem? Porque a mensagem da cruz é aquela que abre o nosso entendimento. É aquela que realmente fala assim, você está errado. Não tem meio termo. Você está errado. Mas é que você está errado e não tem argumento. Ou não é o caminho. Mas eu quero, não é o caminho. Sim, sim, não, não. Ah, pastor, que mensagem dura. Meu irmão, mensagem de reflexão é assim. Mensagem da cruz é assim. Mensagem forte, que faz as suas estruturas estremecerem e ver que você não é nada, assim como eu também não sou. Essa é a mensagem da cruz. Quantas mensagens da cruz os pastores têm ministrado? Quantas mensagens fortes. Teve a série de Pedro, Paulo. Quantas mensagens aqui. Quantas vezes os pastores foram usados? Seja no amor, seja na exortação, seja na conciliação, seja em mistério, mas foram usados. A palavra que é pregada em cima deste altar é mensagem da cruz. Então, se as suas estruturas estão estremecendo e você está aí, puxa, que palavra pesada, que forte, significa que ela está entrando. Porque hoje é um culto de mudança de consciência. Porque se você não mudar, sinto muito para você. Você vai ficar para trás, andando igual Michael Jackson. E ainda no finalzinho ia fazer, au! É o chicote. A mensagem de Deus corrige a rota das nossas vidas. Eu prefiro apanhar de Deus mesmo. Porque eu sei que quem está me batendo me ama. Isso é uma metáfora, tá, irmãos? Olha, eu não vou mais na igreja de vocês. Por quê? Porque vocês batem muito. Deus não é isso. Deus me aceita como eu sou. Posso fazer o que eu quiser lá fora. Ei, onde é que está isso na Bíblia? Que um pai não corrige um filho. Deixa de corrigir o seu filho com um chinelinho muito bom, um cintinho muito bom de vez em quando. Não mata ninguém não. Lá em casa tinha não vou falar essa palavra não, desculpa. Lá em casa tinha um Raider, que era controle remoto, fazia curva na casa e acertava, sei lá atrás. E nem por isso eu me tornei uma pessoa amarga, ruim. Não. A correção de Deus é maravilhosa. E pode ter certeza, não existe essa que Deus não corrige, quer que você continue pecando, que Ele vem e te perdoa. Não, gente, pelo amor do Senhor, o sacrifício de Jesus é preço de morte e de sangue. Você acha que um preço de morte e de sangue vai ficar passando a mão na cabeça dos outros? Senão nós íamos viver mais Sodoma e Gomorra do que o mundo está. Corrija o seu filho. Deixa Deus te corrigir.
Aceite a correção do Senhor. Não é só chicote não, tem muito amor, muitas coisas, muitas bênçãos, muita coisa que Jesus trouxe que quando nós ouvimos aquilo nos preenche de certa forma, como nós nunca fomos preenchidos, é amor. Mas o amor também comporta correção. Eclesiastes 10, 2. Olha lá. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. Lembra? Não comece o ano com o pé esquerdo. Sabe por quê? O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. Olha, eu não gosto de ficar trabalhando com inteligência artificial, porque eu não vou perder o meu intelecto, aquilo que Deus me deu, para um computador. Mas a gente deve saber mexer. Porque se um dia acabar a energia, treinou a escrita, não treinou a leitura, não treinou a capacidade mental. Então, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço com aquilo que Deus me deu. Mas, de vez em quando, você pode consultar. Aí eu pedi para a inteligência artificial traçar para mim por que dessa palavra. Eu já tinha a minha concepção, já tinha escrito ali, ó. Aí eu pedi para a inteligência artificial dizer para mim, fala para mim sobre esse versículo. Aí olha o que a inteligência artificial me falou. Coração do sábio, a mão direita, simboliza o caminho da retidão, da prudência e do bom senso. Inclinar-se para a direita significa agir com prudência e discernimento. Agora, o coração do tolo, a mão esquerda, simboliza o caminho do erro, da insensatez e da maldade. O coração do tolo o leva por caminhos imprudentes e decisões equivocadas. Aonde está o teu coração? Qual mãozinha está? Porque esse versículo aqui, ele trata de direção e intenção. A direção da esquerda ou a direção da direita? A intenção das coisas da sensatez ou a intenção da insensatez? Aí, ainda está falando sobre sabedoria e tolice. Ainda está falando sobre o bem e o mal. Todos nós temos o lado Caim e Abel. Qual você está alimentando? Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou sugerindo. Eu só estou abrindo os teus olhos, porque nós, daqui para frente, iniciando um novo ano calendário, vamos ter que continuar tomando decisões. E que lado nós vamos escolher? O coração na mão direita ou o coração na mão esquerda? Qual o caminho? Da sabedoria ou da tolice? Do bem ou do mal? Qual que é a direção que você está tomando e qual a intenção do teu coração? Entenderam o cuidado? Quero que vocês prestem atenção numa coisa. A nossa vida, ela é feita de processos. E todo processo, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Início, meio e fim. E todos os processos das nossas vidas, eles vão da nossa concepção até a nossa morte. E este intervalo aqui tem início, meio e fim. Nós não começamos o ano do zero. Não há ruptura dos processos que nós enfrentamos. Não estou falando de processo judicial não, estou falando dos processos da vida. Quer ver como um processo? Quando nós aprendemos, quando nós vamos ser alfabetizados. Quando nós começamos a andar. Quando nós começamos a falar. Quando nós começamos a se relacionar, quando nós começamos a estudar, enfim, quando começamos a trabalhar, tudo são processos. Então, os processos eles não se rompem com a virada de ano. Temos que comemorar, sim. É maravilhoso estar em comunhão com a família, com amigos, comemorando, ceando, é importante. Isso estreita laços, intimidade, é muito importante. A comunhão com Deus, inaugurar realmente um ano calendário, porque Deus é atemporal, gente.
Isso aqui é contagem, o nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. E o Cronos está correndo o cronômetro contra nós. Então nós temos essa necessidade. Mas já que nós vamos inaugurar um novo ano calendário, vamos na presença do Senhor. Vamos chamar Ele para dentro, vamos consagrar a Ele todos os nossos dias. Dias de saúde, de paz, de amor, de vitória, de livramento, dias de intensidade espiritual, dias de batalhas, mas dias de vitórias. Assim. E já que nós enfrentamos isso e enxergamos esses processos, o que nós temos que fazer? Os processos da vida requerem manutenção. Eles necessitam de boa administração, de prudência, tomada de decisão acertada, disciplina, fé, paciência, racionalidade, convicção. Necessita de aprendizado, que supera o aprendizado que o mundo, a escola e as universidades nos ofertam. É o aprendizado que só Jesus pode nos dar. E esses processos das nossas vidas, eles não aceitam mais remendo. Acabou a roupagem velha. Nós precisamos de vestes novas, que só Jesus pode nos ofertar. Não é essa roupa que você compra em loja, não. Isso passa, a traça e o tempo corrói. Mas é o que vai te dar a eternidade. E os resultados dos processos, eles não vão mudar se nós não tivermos essa consciência renovada em Cristo. Se nós não formos realmente forjados em Jesus. Aí nós vamos ficar igual muitas pessoas que querem só os benefícios que Jesus pode proporcionar. Nós chamamos, só querem as bênçãos das mãos. Uma oração por uma decisão, uma oração por um livramento de morte, uma oração para o livramento de uma doença, um milagre, bênção sem fim. Mas não querem a transformação que o Evangelho de Jesus exige. E exige mesmo. Não querem renunciar, não querem ter intimidade com Deus, não querem passar por provas, pelo deserto, não querem encarar o silêncio de Deus, não querem se converter diariamente, não querem exercitar a sua fé. O verdadeiro Evangelho é isso. É a forja de Deus para as nossas vidas, para nós nos tornarmos seres humanos melhores, para nós alcançarmos o maior prêmio que tem para o cristão, que é a salvação. E sem essa forja, nós não vamos alcançar o prêmio da salvação. É o maior prêmio que já foi conquistado. E pela obra da fé nós somos salvos. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o tempo, a era de uma igreja do Apocalipse, do livro de Apocalipse, que chama Laodiceia. E eu quero trazer um texto que fala dessa igreja, que Jesus diz através do apóstolo João. Apocalipse 3, 15 a 18. Coloca lá. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, ou seja, em cima do muro. Eu gostaria que fosses frio ou quente, ou seja, não estou nem aí para Jesus, ou sou inteiro de Jesus. Próximo. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus, ele está repugnando quem está em cima do muro. Porque ele é grandioso.
ele corrige, ele dá o alerta. Próximo. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Um desgraçado. Sabe o que significa aqui? É sem graça, sem a graça de Deus, descoberto da graça de Deus. Não é amaldiçoado, é sem a presença de Deus. Miserável, porque não tem o quê? O maior tesouro que pode existir na nossa vida. Pobre, porque é pobre de espírito. Cego e nu, porque não enxerga um palmo na frente do nariz, senão as coisas do mundo. Os meus bens, minha conta bancária, o meu rico dinheirinho, enquanto tem um monte de pessoa perecendo ao teu lado. Próximo. Aconselho-te comprar. Olha só. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo. Jesus, ele já pagou. Sabe o que é essa compra aqui? É ato de resignação, de mostrar para Jesus que você está arrependido, que você tem fé nele, e aí ele te entrega o ouro refinado no fogo. E vestes brancas. O que está dizendo aqui? Sobre a espiritualidade. Sobre nós sermos alvos como a neve. Termos uma consciência espiritual renovada. Para que te vistas. Ou seja, porque se nós estamos acreditando no conselho do mundo, nós estamos nus. E que a vergonha da tua nudez não apareça. Quando vem as vestes espirituais, some a nossa nudez lá do jardim do Éden, a nudez da vergonha, porque é a nudez do pecado. E que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Isso é unção. Unção que Jesus nos dá para que a gente enxergue o reino. Para que a gente enxergue tudo nessa vida de forma espiritual, para depois nós agirmos no material. Amém, parou por aí. Jesus, ele não usa remendos. Deus não vai agir um dedinho sequer nos remendos que você está colocando na tua coxinha de retalho aí, na sua vida. Deus, ele não coloca a mão em remendo. Porque Deus, a costura dele é perfeita, ela tem início, completude, caminho, direção, salvação. E essa costura de Deus é perfeita e não tem emendas. Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Todo o caminho de Deus é reto. Está na hora de você pegar essa colcha de retalho e jogar fora. Sabe por quê? Jesus, ele tem vestes novas. Deus, ele não quer um retalhozinho, uma partezinha, metadinha da sua vida. Deus, ele quer você por inteiro, mergulhado, porque só assim ele pode te transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de entendermos que Jesus diz, não se coloca pano novo em vestes velhas. Nós estamos tendo a oportunidade de recebermos uma veste espiritual completa. Uma farda de batalha, de guerra. Para de tolice. Faça uma retrospectiva do seu ano.
E você vai ver o tanto de retalho que você colocou, achando que ia tampar os buraquinhos. Irmãos, eu tive um probleminha lá no telhado da minha casa, que choveu, aí só com a chuva a gente vê onde está vazando. Aí eu e o menino que foi lá arrumar, nós, antes de subirmos ao telhado, nós fomos no sótão. E lá, a luz do sol estava tão forte, nós vimos onde estavam as fendas. Jesus é a luz que está mostrando as fendas na sua vida. Aí, você já sabe onde você tem que tampar. Com vestes novas. Abandonar as velhas práticas. Porque senão você não vai viver o novo de Deus. Aí o pastor vai estar aqui. O novo de Deus está por vir. Vai continuar nessa mesa. Está por vir, está por vir, está por vir e nunca vem. Está vindo, mas não está chegando. Não é, pastor? Está vindo, mas não está chegando. Tem uma grande diferença. Então, pega essa colcha de retalho que é a tua vida, abandona esse pano podre e recebe na tua vida hoje as vestes de Jesus, que só Ele pode te dar. 0,800 na faixa, porque nada do que nós fizermos vai pagar o preço da cruz. É tempo de nós fazermos a retrospectiva do nosso ano. É tempo de nós olharmos desde janeiro. Puxa, janeiro eu iniciei com uma palavra e não tomei uma atitude até hoje. E assim eu estou criando uma bola de neve na minha vida. E quando eu for perceber, quem está debaixo dela sou eu. Quem foi esmagado fui eu. A minha idade passou, não tem como voltar mais. A minha juventude acabou, não tem como eu voltar mais. As oportunidades passaram. O pastor diz aqui, eu acho um barato. Oportunidade é um cara pelado, cheio de manteiga no corpo e passa correndo voando. Se você não atropelar ele e pegar, nunca mais você pega. Esta é a oportunidade. Estou certo, pastor? Rapaz, atira, chuta, laça, pula, faz qualquer coisa, mas não perde a oportunidade de mudar a tua vida. Não deixa os pastores gastando saliva à toa. Sabe por quê? Não é por nós, é por alguém que se fez carne, por alguém que veio aqui entender e experimentar o que é ser homem, sofreu tudo, recebeu tudo, foi açoitado, foi humilhado, fez tudo por nós, mostrou um reino vindouro, eterno, que sofreu tudo por nós, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. É por causa dele. Não é aqui eu que vou te convencer, mas é a palavra, é o Espírito Santo. Muda a tua vida. Abre mão, vale a pena. Ele te exige, mas você vai contemplar, você vai ver que essa exigência não é nada quando você começa a viver. Aí você vai ver o tanto que você estava desperdiçando a tua vida, o teu tempo, a tua família, tudo. E para finalizar, eu vou deixar uma palavra-chave para vocês. Só lembrando, faça uma retrospectiva. Olhe a cada remendo que você colocou quando você tinha que ter tomado uma atitude. Porque pode ser tarde. Você está sendo avisado.
está sendo avisado e avisada para tomar uma atitude. Se não tomar, aguente as consequências. E não vem com, ai meu Deus, ai, porque quando a vaca vai para o brejo não sobra nem a cauda. Aí vem, pastor, por favor, me ajuda. O pastor não é santo milagreiro não, viu? E outra coisa, milagres passam. A vida passa. Tudo passa nesta terra. E a palavra que eu vou deixar para vocês chama metanoia. É a palavra-chave. E o dicionário nos diz que é a mudança essencial de pensamento ou de caráter. Mudança de consciência, de transformação espiritual. É o dicionário que está dizendo. E por consequência, haverá mudança de atitude e de vida.